Olá, sou o Júlio Santiago e hoje vamos dar continuidade à aula sobre defesa do executado em execução fiscal. Hoje eu vou finalizar o tópico terminando de falar sobre os embargos à execução fiscal. No último vídeo eu comecei a falar sobre o tema. Se você ainda não viu, vai lá no meu site juliocesarsantiago.com.br que o vídeo você vai encontrar essa aula. Ou se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos e também você encontra lá o vídeo anterior. Na aula de hoje eu vou falar sobre a questão relacionada à suspensão da execução fiscal em virtude da oposição de embargos, ou seja, quando que é possível a suspensão da execução fiscal na hipótese de defesa do executado por meio dos embargos. É um tema extremamente importante porque se a execução fiscal prosseguir, mesmo havendo oposição dos embargos, o executado corre o risco de ter seus bens leiloados diante do cenário jurídico atual. A razão de existir de uma execução fiscal é para que, ao final do processo, a Fazenda Pública possa satisfazer o seu crédito por meio da realização da garantia conseguida com a constrição do patrimônio do executado. Se formos observar a lei de execução fiscal, não existe um dispositivo expresso que diga que a execução fiscal será suspensa tão logo haja a oposição dos embargos do devedor. Qual o fundamento para essa suspensão automática? Qual era, na verdade, o fundamento? O fundamento era o artigo 739, parágrafo 1º e 791 do CPC atual, que surgiram em uma alteração legislativa de 1994 e dizia que os embargos seriam recebidos sempre no efeito suspensivo. Depois de 2006, com a Lei 11.382, houve a revogação desse parágrafo com o acréscimo do artigo 739A do CPC, para dizer que, via de regra, os embargos não terão efeito suspensivo. Olha o problema. Se a lei de execução fiscal não trata da suspensão da execução, e a regra passou a ser a não suspensão dos embargos, a regra do CPC, a Fazenda Pública não queria mais esperar o fim dos embargos para transformar os bens penhorados em dinheiro. Antes de continuar, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo na minha atividade cotidiana. Certa vez eu fui intimado para me manifestar sobre uma execução fiscal em que eu deveria dar prosseguimento em virtude dos embargos terem sido julgados desfavoravelmente ao executado. Eu deveria, então, pleitear o leilão do bem por conta disso. Quando eu fui ver qual era o bem, eu verifiquei que era um carro, acho que da marca Del Rey, lá de 1984. Não tem nada contra esse carro, Del Rey. Se você tem menos de 25 anos, provavelmente você nem sabe que carro é esse. Eu lembro que meu pai tinha um Del Rey, quando eu tinha uns 8 anos de idade. E eu me lembro que para sair da garagem o carro tinha que ficar esquentando, né? Porque era carro a álcool naquela época, né? O carro esquentava. Hoje a gente não tem isso, mas o carro é bom, assim. O carro é bom antes que o fabricante me processe. Voltando ao caso, o carro era para garantir um débito que atualizado já estava em mais de 100 mil reais. O processo era antigo e ficou tramitando, se arrastando nas instâncias superiores, sei lá por quanto tempo. Se o bem já tivesse naquela época, se esse carro tivesse naquela época sido alienado e depositado esse dinheiro em juízo, pelo menos não haveria aí a continuidade da incidência de juros e correção monetária em desfavor do executado, porque a LEF prevê isso lá no artigo 9, parágrafo 4º. O dinheiro faz cessar isso. Tem vezes que a própria empresa pede para substituir o bem penhorado porque percebeu que precisa vendê-los antes que se desvalorizem. Isso é comum com a empresa de transportes que utilizam muito ônibus ou caminhões e precisam renovar o seu parque de veículos. Elas informam que precisam renovar os veículos e pedem para substituir por novos, pois irão vender os antigos.
Então, ou seja, é muito comum, na prática, chegar ao final do processo dos embargos à execução fiscal e constatar que o bem penhorado não tem mais valor de mercado, apto aí a alcançar arrematantes em um eventual leilão. Então, se os embargos demoram muito para serem julgados em um contexto de inflação, mudança tecnológica, depreciação do bem, talvez seja mais interessante alienar logo o bem e depositar o dinheiro em juízo. Voltando aqui ao nosso fundamento normativo, o fato é que diante da alteração do CPC, a Fazenda Pública passou a entender que não haveria mais óbice para o prosseguimento da execução fiscal, já que a regra passou a ser a não suspensão da execução. A regra passou a ser essa. Uma vez apresentados embargos, a execução fiscal não se suspende automaticamente. O contribuinte também, com essa alteração toda do CPC, entendia que não precisava apresentar garantia para a execução fiscal, porque a nova redação do artigo 736 do CPC dizia que os embargos poderiam ser oferecidos independente de penhora. A gente viu no último vídeo que a LEF exige a garantia do débito para a oposição dos embargos. Obviamente que essa questão chegou ao STJ e ele foi provocado para resolver esse dilema e entendeu que o regime jurídico da lei de execução fiscal não optou por um sistema de suspensão da execução. E aqui eu faço um parêntese. Havia doutrinadores que entendiam que a suspensão da execução fiscal decorria do próprio sistema que ela regia. Como eles fundamentavam esse entendimento? A partir do texto normativo, das palavras da lei. Extraíam da LEF a opção por suspender a execução fiscal até o julgamento final dos embargos. Vou dar um exemplo normativo. O artigo 24, inciso 1 da LEF, diz que a Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados antes do leilão se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos. Ou seja, dá a entender que seria preciso esperar o fim dos embargos ou a sua não oposição para que houvesse a adjudicação. Outros dispositivos caminham também nesse sentido, como o artigo 18, que fala da manifestação da Fazenda em relação à garantia ofertada, à garantia existente. Eu não vou emitir juízo de valor no momento sobre esse tipo de interpretação sistemática para não mudar o foco para o tema da interpretação jurídica. Em outra oportunidade, eu já falei isso aqui, a gente discute isso. O fato é que o STJ, ao ser provocado, em recurso repetitivo, disse que não houve tal opção e decidiu que o regime da LEF não é incompatível com o sistema trazido pelo CPC, esse sistema trazido pelo CPC em 2006. Então, como é que fica a questão da suspensão da execução fiscal? É aplicado o regime contido no artigo 739A do CPC. Então, a execução fiscal somente poderá ser suspensa se houver a presença de 3 requisitos. O primeiro é a garantia da execução, como a gente já viu aqui, como a gente viu no vídeo anterior. O segundo, os fundamentos do pedido devem ser relevantes para que haja a suspensão, tal qual o fumus boni iuris das medidas cautelares. E o terceiro requisito é que a continuidade da execução tem que causar um certo risco ao executado de grave dano ou de difícil, grave dano, né, ou de difícil ou incerta reparação, ou seja, o perigo mora das medidas cautelares. No regime do novo CPC, que entra em vigor em 2016, esse tema da garantia e da suspensão da execução fiscal, em princípio, não se modificará muito do que eu estou falando aqui. Na questão da garantia, a gente viu que a LEF exige expressamente a garantia para que possa ser apresentados os embargos. Na questão da suspensão da execução, o artigo 919 do novo CPC, do CPC que vai entrar em vigor em 2016,
diz que o simples fato da oposição dos embargos não suspende a execução, mas o juiz pode atribuir efeito suspensivo desde que presente os requisitos da tutela provisória e que haja a garantia da execução. Praticamente o que se tem hoje, praticamente o que eu disse aqui, né? Então, esses requisitos da suspensão são suficientes ainda para dar margem a muita discussão, né, quando a gente vai aplicar aí na prática. Esse debate, porém, eu vou deixar para uma próxima oportunidade e vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever aí no canal, no YouTube, ou me acompanhar lá no LinkedIn, Facebook, para você receber os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima!